sejam muito bem-vindas a mais um podcast Jesus e Suas Amigas. E eu tenho certeza que hoje vai ser assim maravilhoso, como sempre é. Toda vez que nos sentamos para estar com Jesus, a gente sai abençoado, renovada. E essa é a nossa oração, que a sua vida seja tocada, ministrada, impactada pela palavra de Deus. Porque a gente sempre traz nessa mesa mulheres que caminham com Ele, mulheres que carregam o cheiro da presença dEle. E hoje nós estamos com a pastora Camila Freitas. Olá. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, minha A honra é amiga. minha. E muito feliz de recebê-la. Porque da outra vez, mês passado, ela era para estar com a gente. Mas quando eu fui mandar mensagem, ela vai contar aqui o processo que ela passou, mas Deus deu vitória. Glória e hoje a ela Deus. está aqui para contar o testemunho do que Deus faz, né? É isso. E andar com Jesus é assim, né, amiga? É, amiga. É isso viver aí. experiências assim, sobrenaturais. Sobrenaturais. Eu liguei para ela, mas eu vi pelos stories da pastora Camila, que vai estar com a gente no próximo, que ela estava com a filha dela no hospital. E aí eu mandei uma mensagem para saber como que ela estava. E eu vi que a situação tá. Ela me mandou um áudio chorando, dizendo: uma amiga, ora, só te peço isso, ora. Eu mandei um áudio na hora, orando, porque a gente é dessas. Eu falei: vou orar agora. Fiquei assim, eu fiquei nervosa. Foi, acho que todo mundo, né? Eu Foi fiquei desesperador. nervosa. Eu fiquei nervosa com o áudio. E conta pra gente o que você passou um pouquinho lá no Foi. hospital com a Maria. Foram dias muito difíceis, né? A Maria... Eu fiquei uma semana no CTI com ela. Na verdade, eu entrei com ela na emergência porque ela estava com uma febre e não melhorava. Já estava 3 dias com antibiótico, uma febre e não melhorava. Fui com ela para emergência, chegando lá, eles botaram um sorinho, ela deu uma animada. E a médica falou assim: acho que eu vou liberar vocês para casa, mas vou fazer um exame de sangue antes. Eu falei: tá bom. Aí fez um exame de sangue na Maria, sendo que Maria tem 2 anos e 3 meses, né? Sim. Fez o exame de sangue, aí volta a médica com um olho desse tamanho, gigante, falando: mãezinha, a gente vai precisar levar a Maria pro CTI. Eu falei: Oi? como assim? Mas você falou que eu ia ser liberada. Ela: então, deixa eu te explicar. A Maria tá com uma neutropenia grave. Neutropenia grave. Eu falei assim: e o que é neutropenia? Ela: então, os neutrófilos são as células combatentes do corpo da Maria. Ela tinha que estar no mínimo com 1.700. Ela tá com 500 e pouco. Eu falei: mas como assim? Por que isso aconteceu? Ela falou assim: tem algumas razões, mas ela precisa ser CTI para ser acompanhada. Aí chega outro médico e fala assim: ela precisa ser acompanhada por um hematologista. Aí quando usa a palavra hematologista, a gente fica assim: como assim hematologista? Uhum. Aí ele: não, lá vocês vão conversar para ver o que pode ser um vírus, vamos ver. Chega no CTI. E o coração da mãe fica como nesse processo? Amiga, mas é exatamente isso. Tem uma coisa que a maternidade me ensina, é que o controle sai da nossa mão. Sai mesmo. Porque tem coisas que o seu único apoio vai ser o Senhor. Vai ser a sua fé. Ponto. Ponto. Não é médico, não é remédio, não é amigos. É só o Senhor quem pode fazer, sabe? Por isso que é tão difícil ter filho nesse aspecto, né? Você não tem controle nenhum. Nenhum, amiga. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu amo ter filho, né? Tô aqui grávida do terceiro. Terceiro, gente. A Isabel tá aqui no forninho. Mas se tem algo que me assusta ainda na maternidade, que eu tô sendo tratada por Deus, é em relação a esses perigos, sabe? Sim, a saúde. A saúde deles, ao machucar, Sim. essa falta de controle que eu não vou ter sobre a vida Não deles tem. o tempo inteiro, sabe? Fomos pro CTI, a hematologista foi conversar comigo. Mãezinha, então, a Maria tá com uma neutropenia grave e isso é associado à leucemia. Então, a gente tem que descobrir o que ela tem. Pode ser que um vírus tenha feito isso, mexeu com a medula dela e não está produzindo. Ou pode ser uma leucemia. Vamos esperar, vamos acompanhando. Enquanto Meu isso, ela estava Deus. já com outros antibióticos na veia, fazendo inúmeros exames, tomografia, raio-x, fez tudo que podia. E não achavam vírus. Não achavam vírus de jeito nenhum. Passaram-se alguns dias, o hemograma da Maria era muito ruim, associado a uma anemia muito forte. As plaquetas estavam baixas, estava tudo muito ruim, sabe? Aí chegou na sexta-feira, a médica entra no quarto e me dá a notícia do novo hemograma dela. Mãezinha, então, a gente vai precisar levar a Maria para o centro cirúrgico amanhã. Eu falei: como assim? Ela, então, a neutropenia dela tá gravíssima agora. Ela tá com 400 neutrófilos, tudo caiu. E eu preciso ir na medula óssea dela, tirar um líquidozinho para ver se a gente tem células cancerígenas ali para confirmar a leucemia. Eu já agendei o centro cirúrgico 2h da tarde amanhã, que era um sábado. Já agendei, vai ser anestesia geral, mas fica tranquila, vai dar tudo certo, pensando melhor. Aquele tentando acalmar o médico. Aí a minha cabeça bugou ainda mais, sabe, amiga? Meu Deus. Eu passei aqueles dias no CTI e eu só chorava. Eu só chorava.
Imagina. As pessoas falavam assim, nossa, mas como você foi forte. Não fui forte não, querida. Eu só chorava. Desesperada. Fraco. Era eu. Dependente da misericórdia, da graça de Deus. Eu... Eu orei uma vez falando, Senhor, eu não vou aguentar, cura minha filha. Eu não vou aguentar passar por essa leucemia. Eu não tenho força para o Senhor acha que eu sou forte, mas eu não sou. Minha oração para Deus era essa. O Senhor tá achando, mas eu não sou. Por favor, cura minha filha. E sexta-feira, tudo agendado, não deixa a Maria comer, que ela vai para o centro cirúrgico 2h. E toda vez, 6h, via alguém fazer um novo hemograma na Maria para poder acompanhar os neutrófilos. Sábado de manhã, 6h, foram fazer, fizeram um examezinho na Maria, aí vem a médica com o laudo. Mãezinha, vamos reagendar o centro cirúrgico, porque os neutrófilos da Maria saíram de 400 para 800. Subiram. Deus. Falei, assim de um dia para o outro? Pois é, subiram. Vamos deixar agendado para terça-feira, então? Que a gente vai acompanhando com o hemograma. Eu falei, Jesus, não estou acreditando, glória a Deus, subiu e tal. Eu falei, não, amanhã vai subir mais ainda. Amém. Aí a igreja toda orando, não, amanhã é mais de 1.000, mais de 1.000, mais de 1.000, a gente vai ser liberado. E acabou essa leucemia, não vai precisar para o centro cirúrgico. Chegou no domingo, um novo exame, 875, cresceu 75. Aí eu chorei de novo, falei, Senhor, a minha filha, cura minha filha e tal. Aí a médica, calma, não vou fazer exame na segunda, vou fazer só na terça, no dia do centro cirúrgico. Falei, porque ela não, vamos esperar. Falei, tá bom. E a gente orando, falando, Senhor, por favor, leucemia não, tal. Chegou na terça-feira, amiga, foi muito desesperador. No CTI, as enfermeiras estavam mais preocupadas comigo, porque eu tô grávida, eu passei os dias com ela ali, do que com a Marice, porque eu ficava muito mal, sabe? Chegou na terça-feira, 6h, o exame. Aí, às 8h, entrou uma médica do plantão ali, do andar, com lágrimas nos olhos, e isso foi lindo. Depois entrou uma enfermeira já chorando também, falando assim, mãezinha, vocês estão liberadas. A Maria tá com 3.600 neutrófilos. Meu Deus! Eu falei, foi mais de 1.000! Glória a Deus! Como diz a Camila, o Senhor humilhou nossa oração. A gente pediu um pouquinho mais de 1.000, ele vai para 3.600. Nossa! Aí eu arrumei as coisas, elas choraram também, porque elas presenciaram o desespero da dúvida, sabe, amiga? A minha maior dor não eram os furinhos que faziam na minha filha o tempo todo, que foram muitos, mas era a dor da dúvida. Sim. Isso era muito difícil. Então, a gente arrumou as coisas, saímos correndo. Nossa, aí todo mundo quis tirar foto com a gente, deram um abraço. Falando, glória a Deus. A gente envolveu o povo ali, Sim. sabe? Mas foi muito bonito. E eu senti tanta oração da igreja, sabe? Me sustentando nesse tempo. A importância da oração, né? Da unidade do povo de Cristo. Ai, amiga, como é bom ser igreja. Como é bom. E ser igreja a gente é em qualquer lugar do mundo. É. Qualquer lugar do mundo que você chega, você vai ter um lugar. Eu falo de igreja de Cristo, sabe? Sim. Não estou falando de denominação, porque foram várias igrejas orando. Sim. Sabe? Foi muito bonita. Assim, eu fui sustentada, eu creio, por isso, sabe? E que vitória. Ai, amiga. Que vitória. Que vitória. Aí depois você postou assim, voltar à rotina com ela. Nossa, que nossa, sufoco. Que bênção, né? Mas poder ter ela em casa. Não, porque amiga, o ambiente de hospital é horrível, né, amiga? É. E você vê outras crianças, né? Porque lembra um CTI pediátrico. Então é muito triste, é muita tristeza. São muitas mães com um olho de desespero, sabe? Tinha uma criança muito, muito grave. Era a mais grave do CTI. E eu fui até o pai dela. Eu, no meio da minha dor, eu falava pro Senhor, eu não quero orar. Eu quero ficar aqui na minha dor. Mas eu não consegui. Eu passava ali, eu via o quadro daquela criança. Aí eu cheguei pro pai dele e falei, qual é o nome dele? Aí ele me contou o que estava acontecendo. Eu falei, eu já tô orando por ele, ele vai sair curado daqui em nome de Jesus. Aí ele, eu também creio. Vai ser sim, sabe? Cheio de esperança. Sim. Mas foram dias difíceis, mas o Senhor foi me sustentando a cada dia, assim. Eu imagino. Hoje eu falo sem chorar, mas demorou. Demorou. Sim. É um processo. Mas é lindo ver, né, que quando Deus permite algumas coisas assim, como a gente conhece de Cristo nesses lugares, né? Ai, como a gente conhece, como a gente se torna humano, como a gente consegue olhar para o outro com a sensibilidade, talvez com o amor que Jesus quer. Quando tá tudo bem na nossa vida, a gente cuida do outro de acordo com a demanda. Se der tempo, eu atendo. Se der tempo, eu falo. Mas na hora da dor, não. A gente olha para a necessidade mesmo do ser humano. Então, a gente consegue ter essa empatia. Sentir a dor do outro, sabe? Exatamente. É diferente. Sim. E algo que Deus também tem te levantado muito é para uma maternidade intencional, né? É. E isso é muito lindo. Para quem não sabe, gente, a pastora Camila
é mãe de 3 babies. A Isabel, que tá na barriga, a Maria e o Davi. Isso aí. Né? E ela decidiu ter uma maternidade intencional em todos os aspectos. Mas primeiro, conta pra gente por que 3? No mundo que a gente vive, que diz pra você só ter 2 ou 1 filho. Né? A gente vive mais ou menos essa regra. É implícita, assim, não é declarada, mas é meio que todo mundo usa, basicamente. E você é louca de ter mais de 2 filhos, né? Você É é tipo maluca isso. de ter mais de um Como filho, assim? né? É verdade. Bom, esse número a gente já tinha acertado quando casou, eu e o Felipe. A gente sempre quis 3. Mas isso é normal. Muita gente acerta falando que quer casar com 5, aí o tempo vai passando, vai reduzindo, né? É normal. Sim. Mas eu creio que o Senhor me ensinou muito sobre maternidade intencional, missional, sabe, Jennifer? Eu olho para a maternidade como realmente uma missão. Sim. Eu creio que o Senhor me confiou algo precioso. Eu vou deixar um legado precioso para a terra, sabe? Eu creio que os meus filhos, assim, a minha fé de mãe, que os meus filhos vão ser diferenciados na fé. Amém. Sabe? O Senhor me chamou para prepará-los para isso. O chamado do Davi é lindo, o chamado da Maria é lindo, o chamado da Isabel é lindo. Sim. E o Senhor me chamou para afiar essas flechas. Sim. Então, eu olho para a maternidade como uma grande missão. Como uma grande missão, como um grande privilégio. Eu não vou estar aqui. Eles vão continuar. E vai ser lindo que eles vão continuar. E eu vou estar no que eles vão continuar, sabe? Porque eu plantei aquelas sementes DNA ali, sabe? Sim, uau. Isso mexe muito comigo. Eu tenho isso muito claro. Legado, né? Um legado. Que você vai deixar pra eles. Sim, sim. E eu declaro que eles serão os próximos avivalistas, sabe? Os mártires, se tiver que ser. Mas, assim... O nome deles vai ser muito conhecido no céu. Muito conhecido no céu. Vai ser. Amém. Vai ser. Eu não acho, não vai ser, sabe, amiga? Eu tenho essa fé. Sim. Preparo os meus filhos para isso. Sim. É uma maternidade com propósito, né? Com propósito, amiga. Eu sou muito intencional em tudo com eles, sabe? Tem gente que acha que a gente ensina valores e princípios para criança quando você está fazendo um devocional, quando você está fazendo um culto no lar, quando você está na igreja. Mas não é assim. A gente ensina no dia a dia. É no brinquedo que não quer dividir, você vai lá e ensina um valor para ele. Sabe? É numa louça que tem que lavar, é num cuidado que ele precisa ter de um presente que ele ganhou. Sabe? Tudo isso a gente vai ensinando. Sim, vai ministrando. Dia a dia, eu vou ministrando na vida dele todos os dias. Toda oportunidade que eu tenho, eu vou ministrando na vida dele. É dirigindo o carro, à noite, antes de dormir. A gente tem um ritual que eu canto um versículo para ele. Tanto que ele não dorme sem. Ele fala, mamãe, vai, canta. A Camila viu lá na CTI com a Maria no colo, na hora dela dormir no CTI, eu tava lá cantando o versículo dela, porque ela já associa, sabe, que é para dormir. Então, a gente tem música com versículo para tudo, sabe? Sim. Vai pra ensinando. Fixar a palavra de Deus ali. E é uma semente que não volta vazia. Não volta, amiga. Não é a certeza volta. de que vai fluir, sabe? Não volta. Eu digo pela minha vida, eu sei a importância dos meus pais terem me ensinado o caminho desde criança. Olha aí. Eu falei em línguas estranhas com 10 anos de idade, amiga. Olha que coisa linda. Eu tava brincando de pique-pega lá atrás da igreja. Lá dentro da igreja caiu um fogo, um mover de Deus. Gritaram, crianças, vem, que Deus está batizando, né? Com o Espírito Santo, que é um termo muito conhecido. E quando a gente entrou, sabe assim, as crianças, tudinho, foi tomada, assim, pela glória de Deus. E se eu não estivesse nesse ambiente, se eu não estivesse nesse lugar, se meus pais não estivessem ali, eu fui marcada nova, sabe? E isso, eu lembro como se fosse hoje, os meus cultinhos, eu lembro os cultos que eu participei. Eu lembro que às vezes Deus me visitava nos cultos, eu pegava e chorava, me quebrantava. Então, e eu lembro que quando eu falei em línguas, quando uma criança recebe mover de Deus, ela fica quase que desequilibrada, porque é muito forte para uma criança, para a estrutura dela. E eu chorava, desesperada. Minha mãe, calma, minha filha, calma. Minha mãe, assim, querendo me acalmar. Ela, calma, gente, chora menos. Calma, mas era assim, né? Era o poder de Deus. E essa experiência, ninguém no mundo vai tirar dos seus filhos. Não vai. Entendeu? Nada Eu vai. lembro, Jennifer, a minha mãe estava conversando comigo esses dias, que eles faziam um culto no lar na cama dos meus pais. Eu era pequenininha, a gente ia pra cama deles, meu pai lia a Bíblia, fazia uma aplicação. Sim. O que eu faço hoje com meus filhos também. Aí minha mãe estava me lembrando o quanto eu chorava. Enquanto meu pai ia contando a história, eu chorava, eu ficava com vergonha, eu tentava esconder assim que eu estava chorando, mas o meu pai na cama lendo a palavra de Deus, eu chorava. Seu coração já era tocado. Já era, eu já sentia o Espírito Santo ali. Sim. E eu era pequena.
Eu era pequena. Sim. Eu não tinha nem 13 anos. Eu sentia e eu chorava. E eu lembro que eu escrevia cartas para Deus desde pequena. E eu escrevia assim: Senhor, eu sinto que o Senhor tem algo tão grande para mim, mas eu não sei o que é. Olha que coisa. Que lindo! É lindo, né? A gente acha que existe Espírito Santo mirim. Não existe. É o mesmo Não Espírito é. que habita num adulto, habita numa criança. Exato. E quem vai pagar o preço? Qual mãe vai pagar o preço de ensinar isso, de levar essa criança para o caminho para que ela seja marcada ainda na infância, sabe? Sim. Para que ela não precise passar pelas Sim, dores, tantas sim, dores. Sim. Não é? E, amiga, o poder de uma mãe posicionada. Não O é? poder de uma mãe posicionada dentro de casa. Tem a história, né, da Susana Wesley. Sim. E que várias eu outras amo. mulheres Várias que outras. fizeram total diferença na vida dos filhos. John Wesley foi o que foi por causa da mãe que ele teve. Então, uma mulher posicionada, ela muda a história. Recentemente, eu ouvi na internet o testemunho de uma menina usuária de drogas, ouvindo umbanda, tal. Assim, a vida perdida. Ela queria resolver um problema da vida dela, contratou um serviço no centro de macumba. Eles deram um prazo para cumprir. Tava chegando o prazo e nada do que ela tinha feito pacto acontecia. E aí ela ligou, cadê? Eu paguei, eu quero meu dinheiro de volta se vocês não fizerem. Eles, olha, a gente vai ter que te devolver seu dinheiro, porque você tem uma mãe. Você tem uma mãe que ora. E porque você tem uma mãe que ora, a gente não tá conseguindo fazer o pacto aqui. Isso é Você lindo. tem ideia do Isso é poder da lindo. oração? E hoje ela tá na presença de Deus. Então, gente, uma mãe faz toda a diferença. Uma oração impediu um trabalho no centro de macumba. Imagina. Amiga, o poder tem a de uma história oração. do John Newman, se eu não me engano, que escreveu Amazing Grace. Ele... É linda essa história. A mãe dele se chamava Elizabeth. Ela teve ele com 20 anos. E morreu com 27, porque ela tinha tuberculose. Mas durante esses 6 anos, quase 7 anos dele, ela foi tão intencional. Ela alfabetizou ele, ela ensinou a palavra para ele. Ele sabia tudo porque ela ensinava. Sim. Aí, quando ela morreu, o pai casou com uma outra mulher. Ele se rebelou, ficou chateado e tal. Eu sei que ele cresceu e virou traficante de escravos. Nossa. Piloto não, né? De navio, traficante de escravos. Amiga, eu sei que pegou uma tempestade. E a tripulação dele sofreu muito com aquela tempestade. Sim. O barco, parece lá, o navio ia quebrar, alguma coisa aconteceu. Ele sentiu ali naquele momento de como ele precisava de Deus. Como ele era pó, como ele não valia nada. E como ele precisava da graça e da misericórdia de Deus. E foi pensando nesse episódio que ele escreveu Amazing Grace. Uau. Ele voltou para a presença de Deus e ele foi lembrando de todos os ensinamentos que a mãe dele tinha ensinado para ele até os 6 anos de idade. E ele falou assim, aquilo veio tão fresco na minha memória quando eu voltei, sabe? Nossa. E ele fala também na biografia dele que quando ele queria fazer alguma coisa errada, os ensinamentos da mãe muitas vezes bloqueavam ele de fazer alguma coisa, sabe? Nossa. Olha que poderoso. Que poderoso. Ela nem estava mais ali. Sim. Tinha morrido com 27 anos essa mãe, mas ela sabia que o tempo dela era pouco por causa da tuberculose. Ela foi intencional. Ela foi muito intencional nesses 6 anos. Ela pegou o filho para perto e ensinou que valia a pena, sabe? Sim. Alguma hora vai frutificar. E eu falo isso para as mães, sabe? Não entre em desespero se seus filhos estão maiores e fora da presença de Deus, sabe? Não entra. Sim. Continua jogando semente, continua. Uma hora vai acontecer. Descansa, faz a sua parte. Sim. Faz a sua parte. Sim. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E uma das coisas que eu vejo que a maternidade ela traz é muito sentimento de culpa, né? É. O diabo, ele usa muito esse lugar para aprisionar as mulheres. Muito. Ai, será que eu falei nisso? Será que eu errei naquilo? Será que eu poderia... Fiz tudo que eu tinha que Fiz. fazer. E eu vou te dizer, por experiência, realmente com a palavra. Eu estudando a história de Samuel e Ana, Samuel e Ana, né? Que foi a resposta da oração dela. Ela colocou o filho dela no pior lugar que tinha no planeta naquela época. Que era um lugar que estava corrompido, o templo. Tava, né? Os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles se prostituíam, eles roubavam, eles faziam tudo que não prestava. Ela pega o que ela pede há anos a Deus e entrega a um sacerdote que está falido, quebrado espiritualmente. Que não tinha nem pulso com os filhos. Que não tinha pulso com os... Você tem ideia? Já parou pra pensar nisso? E aí, Deus ministrou meu coração sobre esse sentimento que muitas mães elas acabam tendo da culpa. Que, embora ele estivesse num lugar que ele poderia se corromper, concorda? Ele poderia se perder também, ele poderia ser uma continuidade do que foi o sacerdote Eli, mas não.
porque o Senhor falou com Samuel na madrugada. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Que muitas vezes a maternidade, você não consegue fazer aquilo que você gostaria. Você, às vezes, pode ter falhado, mas não fique nesse lugar de culpa, porque quem vai tratar do seu filho é o Senhor. É o Senhor. O Senhor visitou ele no pior lugar. No pior lugar, no pior cenário. E ele foi um dos maiores profetas de Israel. Sim. Ele sim. foi o que consagrou Davi, a monarquia, né? Instaurou a monarquia em Israel. Ele ungiu Davi. Ele era sacerdote, tinha representatividade de sacerdote também. Também. Tudo isso em um homem só, que não tinha nem linhagem. Nem linhagem. Não se contaminou. Tem uma história linda. Não se contaminou. Do início ao fim. Sim. Então, assim, eu vejo que existem situações que você entrega mesmo. É o controle que eu te Que falei. você entrega. Quando ela entregou, era o voto dela. Ela entregou. Ele poderia se corromper, mas não se preocupa, quando você entrega, Deus vai marcar o encontro. Cedo ou tarde, a sua oração vai promover esse encontro na vida do seu filho. Vai ter esse efeito. A maternidade tira o controle da nossa mão. A gente precisa confiar em Deus. Sim. Confiar em Deus. Sim. E algo que também que eu quero saber muito é sobre o homeschooling. Ai, meu Deus. Explica o que é, como isso sucedeu. Tá, vamos lá. Porque me falaram assim, eu acho que foi a professora Vanessa que teve aqui, ela falou assim, você sabe que ela tá com um chamado do homeschooling. Falei, quê? Não acredito. Não acredito. Meu Deus. Verdade. Conta pra gente. Verdade. Eu já admirava o homeschooling faz muitos anos, mas eu sempre falei que não era pra minha realidade, né? Homeschooling é uma escola dentro de casa. É. Né? Em vez de A você gente- mandar os seus filhos pra escola, você vai... A gente que Ensinar. alfabetiza o nosso filho, Alfabetizar. a gente faz todo o processo, mas a gente nem fala que é como se fosse uma escola. A gente tenta desescolarizar o nosso filho, porque é completamente diferente. É um processo de aprendizagem diferente. A gente trabalha com a rotina do dia a dia para ensinar, sabe? Não é uma escola. Você faz diferente. Entendi. E tem vários currículos que te ensinam a E fazer vai até isso. quando? Pra sempre, até ele entrar na faculdade. Uau. É. A não ser Meu que Deus mude Deus. os planos lá pra Sim, casa. aham. Por enquanto, eu tô focada em até ele entrar pra faculdade. Uau. Então, é porque eu achava que era até um período. Não. Você pode ir Você até pode o ir. ensino superior. Você pode ir. Ele faz depois uma prova pra ele poder ter um histórico, né? Aham. E ele pode prestar um Enem, um vestibular e entrar numa faculdade. Não tem problema Uau. nenhum. E a gente tem casos lindos dentro do homeschool. Quando você entra nesse mundo, você começa a ver testemunhos lindos de meninas que entraram para faculdades públicas de medicina, sabe? Coisas nesse nível. Eu acho Sim. muito bonito. Uau. Mas o que aconteceu lá em casa? Eu sempre achei lindo, sabe, Jennifer? Porque eu sempre observei e estudei muito sobre maternidade. É algo que arde no meu coração. Mas não era pra minha realidade. Imagina, eu pastoreio, a gente tem Sim. as células, tem um monte de coisa pra fazer. Não é? Acho lindo, maravilhoso. Vou botar meu filho numa escola cristã e glória a Deus. Até que Deus me deu um sonho. Me deu um sonho onde uma mulher que é referência pra mim em homeschool, ela falava assim, e aí, finalmente, você já tá fazendo homeschool com o Davi? Eu olhava pra ela no sonho e falava assim, não, ela, até quando você vai esperar? E eu acordei assustada. Que Eu falei, isso? Senhor, Que sonho forte. isso, Senhor, se é coisa da minha cabeça, me fala aí, que eu não quero fazer isso, não. Aí o Senhor me visitou, falou comigo na palavra, falou que os meus filhos seriam fortes, que Ele gostaria de treinar os meus filhos. Eu falei, Deus, que loucura, eu vou ter que entrar nisso. E eu chorava, Jennifer, porque eu choro mesmo. Eu chorava de desespero, de medo. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu só fiz um pedido a Deus. Fala com meu marido. Fala com ele, porque eu não vou entrar nisso sozinha. Aí eu conversei com o Felipe, falei o que Deus tinha falado no meu coração. Falei, amor, mas assim, a gente não vai bater martelo nenhum se Deus não falar no seu coração. Aí ele, não, realmente, porque isso é uma loucura, Camila. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, amém, vamos ver. Mas Deus é tão perfeito que naquela semana o Felipe começou a atender crianças e adolescentes com muitos problemas de identidade, de homossexualismo, pais muito desesperados. E aí ele falou Da assim... igreja, Da no igreja, gabinete. no gabinete. Naquela semana. Naquela semana. Deus. Teve um que foi até ele na igreja, pediu oração, assim. Quero que você ore por isso, porque uma criança de 10 anos, eu não sei se eu quero ser menino ou menina. E Oi. aquilo assustou demais ele. Aí ele falou assim, amor, me dá um livro para ler sobre isso. Eu já tinha um livro que eu tinha pesquisado, dei pro Felipe ler. Aí ele falou assim, amor, essa educação clássica foi dos grandes mestres cristãos. C.S. Lewis foi educado assim, grandes homens de Deus foram educados assim. Eu vou botar isso diante de Deus e vamos ver se Deus tem isso para nossa casa.
botamos diante de Deus. Ai, Ele Jesus, falou, eu tô nervosa. ele falou, amor, vamos, pesquisa. O que a gente vai fazer? Eu quero educação clássica, porque dentro do homeschool você tem várias vertentes de educação, né? E a gente escolheu pela clássica cristã. Ele falou que era clássica cristã, que foi a que eu gostei e tal. Eu falei, tá bom, amor. Aí eu fui pesquisar sobre como era, comprar currículo e tal. O Senhor trouxe pessoas para perto que viviam isso, que foi muito legal, que me ajudaram muito nesse início. Sim. E a gente começou a viver isso em janeiro de 2006. Eu lembro que em dezembro eu fui tirar o Davi da escola, no último dia de aula, e eu já sabia, Deus já tinha falado comigo sobre todo esse processo. Quando eu botei ele no carro, que eu olhei para trás, eu vi a escola dele, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, o que eu tô fazendo com meu filho se não der certo? O que eu vou fazer com o meu filho, o futuro dele? Eu chorei, eu lembro que eu tirei até uma foto para marcar aquele dia. Como memorial mesmo. É memorial de obediência, porque eu não estava indo por prazer, eu estava indo por obediência. E o medo, né? Será que eu vou dar conta? Apavorada. Como é que eu não tenho formação em pedagogia em nada? Como é que eu vou alfabetizar meu filho, gente? Isso não faz sentido. Vamos combinar. Não faz sentido. Nenhum. Menina, eu descobri o mundo homeschool, assim. Eu comecei a estudar, eu comprei um curso. Aí comecei a ler, a aprender sobre isso. Eu tenho uma mãe a minha mãe é alfabetizada, minha mãe é professora, né? Sim. Aí eu fui conversar com a minha mãe, a gente trocou ideia e tal. Ela deu uma assustada no início. Mas depois ela apaixonou e hoje o Davi tá lendo com 4 anos. Uau! E eu me apaixonei por esse mundo, Jennifer. É impressionante. Eu me apaixonei. E você tem as aulas para dar? Como funciona? Tenho. Eu comprei currículo de português, um currículo de matemática. E eu vou dando para ele todos os dias, durante o ano inteiro. A gente tem... Ele é uma criança de 4 anos, então a gente tem 1 hora de aula por dia. Uhum. Só que o homeschool não é a hora de aula, é a casa. É a casa Vai inteira. ensinar. É a louça que é lavada. Ele sabe que ele acorda, ele tem que dar um jeitinho na cama dele. Depois ele sabe que vai pro café da manhã no culto do lar. Depois ele sabe que no café da manhã ele tem o banho dele. Do banho ele tem a 1 horinha. Depois tem a hora da leitura. Então, assim, a casa se move para ensiná-lo a ser um cidadão do céu na terra, entendeu? Uau! Que coisa tudo. linda! É lindo, amiga, é lindo. Dá trabalho. Mas os frutos, nossa, Vale a pena. muito, muito. É apaixonante. E como que é, assim? Porque ele tem uma idade, a Maria tem 2. Uhum. Como é que é? Aí você ensina uma coisa pra ele, outra coisa pra ela? A Maria ainda tá na fase da tinta, eu deixo ela pegar na caneta pra ela escrever, porque ela tem 2 anos e 3. Mas daqui a 3 meses, que é 2 anos e meio, eu já tenho um currículo que eu vou começar pra ela. Que é de uma pré-alfabetização. É algo bem sutilzinho, mas eu já vou começar para ela, entendeu? Mas é simultâneo. Eu levo os 2 pro escritório, que eu botei lá uma mesinha para os 2, para preparar esse momento, e ela fica lá desenhando, brincando. E você providenciou um quadro, amiga. Como que isso funciona? Me conta. Porque na nossa detalhes, cabeça... que a gente não tem ideia. É porque é muito normal. Eu lembro que eu falei assim, gente, eu vou ter que ter um quadro negro em casa. Eu tenho que preparar uma sala de aula. Onde é que eu vou botar isso? Mas a gente tem que tentar desescolarizar a nossa cabeça. É, né? Porque a gente já pensa nas carteiras, todo mundo sentadinho, o quadro lá e a gente escrevendo. Mas não é. Não é, amiga. Tem dia que ele vai ter aula lá no pátio do meu prédio. Que eu vou falar com ele sobre a plantinha, sobre as cores, vou passar um versículo, entendeu? É fora. A gente vai usando tudo. Tem o tempo que eu tô sentada com ele com papel? Tem, porque é importante. Mas é muito pouco. É muito pouco. Uhum. Então, eu tenho um quadro desse tamanho, branco, que eu gosto de botar as frases para ele ler. Que eu vou segurando ali para ele ler, que eu acho mais fácil. Sim. Mas é um que eu uso menos. Uhum. Engraçado, né? É o que eu uso menos. Sim. Mas é isso. É uma rotina diferente, né? Mas é muito legal. Sim. É muito legal. E como é também conduzir os filhos a ter uma vida devocional e a mãe ter a vida devocional, né? Porque uma das coisas que a gente escuta muito... Meu Deus, tô com filho pequeno, não consigo fazer vida devocional. Não consigo ter a minha própria. Uhum. Então, são essas 2 vertentes, né? Levar o filho a ter, desde criança, desde bebê. E a mãe também ter o seu tempo. Embora a demanda, né, da maternidade. Eu falo sobre intencionalidade por isso, né? A única refeição que a gente faz junto, que a gente tem certeza que vai fazer junto em casa, Jennifer, é o café da manhã. Então, no café da manhã é que eu faço o culto do lar.
Eu não faço o culto do lar com os nossos filhos pegando um devocional de alguém pronto para criança. Eu faço com a palavra de Deus. Eu pego NTHL, que é uma versão bem fácil. Bem fácil. Eu leio para ele um pedaço de uma história. A gente geralmente gosta de João, que tem uma narrativa muito boa e muito fácil. Leio para ele, faço uma aplicação com a vida dele e todo mundo na mesa junto. Ou eu ou o Felipe fazemos. Depois que eu faço essa aplicação, eles escolhem um louvor, que pode ser, vai desde 3 palavrinhas até Rujo Leão, assim, eles que escolhem. Que legal. A gente canta junto em família, fazemos uma oração e acabou o dia. Então, assim, intencionalmente, eu preciso que meu filho veja a Bíblia. Veja que a palavra de Deus está na Bíblia. Não é só um devocional escrito por alguém, o que é muito legal, que vale muito. Mas eu quero que ele ame a Bíblia. Quero que ele reconheça a Bíblia. Como a palavra de Deus. Eu quero isso. Então, isso eu já faço de intencional com ele. Os versículos que a gente bota música para ele cantar em casa o tempo inteiro. E o meu devocional, amiga, eu costumo dizer assim, a gente precisa ter uma vida devocional. Às vezes a gente reduz só um horário. A um horário. É, isso aí. Mas a minha vida precisa ser devocional. Tem um livro que eu ganhei de presente que eu gosto muito, que é Liturgia do Ordinário. Ele fala sobre essa vida devocional no simples da vida, no ordinário da vida, sabe? Sim. Se eu tô lavando um banheiro, trocando uma fralda, eu tenho que estar cultuando ao Senhor naquele momento. Eu não posso esquecer que a presença dele continua ali. Sim. A minha casa, a minha vida precisa ser uma devoção. Mas a gente precisa ter um tempo a sós com Deus. Sim. E as mães se culpam muito, porque elas não conseguem ter como elas tinham antes, aquela 1 hora que era maravilhoso e tal, não sei o quê. A minha dica, amiga, eu não vou botar mais peso sobre as mães, porque eu sei que é difícil. Mas a minha dica é começa com pouco. Dá para ler o quê? 3 versículos? Lê os seus 3 versículos. E a questão vai do tomar áudio o seu banho. Não é uma questão que ajuda? Muito. Muito. Porque assim, hoje você lê um livro com audiobook. Eu leio um livro com audiobook. Lavando a louça. Eu amo ler livro com audiobook. Tô lá e faço. Eu acho que a gente tem que usar aquilo que facilita. Que facilita. Entendeu? Dá pra... Eu, por exemplo, eu digo até... Eu não tenho bebê ainda. Mas eu mesmo... Você tá em casa fazendo as coisas, Senhor Deus, vai orando. Vai, tô te entregando isso, Senhor, isso. Vai falando, te adoro, te louvo. Enquanto vai fazendo, não tem que ter aquela estrutura, aquele formato devocional, às vezes. É muito legal ter, quando dá tempo, ok. Ótimo. Mas não é sempre. A gente não pode carregar uma culpa porque eu não consegui parar durante 2 horas do meu dia em silêncio na casa e fazer o que tem que fazer. Sabe? A gente precisa tirar isso. A gente dirigindo o carro, quantas vezes eu sou pega pelo Espírito Santo dirigindo o carro e começo a chorar loucamente com as crianças lá atrás, brincando, rindo, mas o louvor tá ali tocando e eu tô lá falando com Deus em alfa, sabe? Sim. Priorize ter esse tempo com Deus. Mas não se cobre de você estar ali 1 hora sentada em silêncio com as crianças dormindo, tudo, porque não vai ser sempre. Senão a gente vai viver frustrada e uma hora a gente desiste. A gente fala, não dá pra mim. Aí sabe o que acontece? A gente não quer ter mais filho. A gente acha que não é boa o suficiente, não somos boas mães. Então, a gente começa a carregar ainda mais culpa e desiste de tanta coisa. E de olhar a maternidade com prazer. Sim. E, na verdade, é o que a gente tem vivido hoje, né? Que cada vez mais a gente quer ter menos filhos. Porque é o egoísmo. Sim. Me perdoem, mas é o egoísmo, minha amiga. A gente olha pro nosso umbigo. A gente não consegue olhar mais pro sobrenatural dom da vida. O Senhor nos faz participantes disso. De criar com Ele. Nós somos coparticipantes desse processo de deixar seres humanos maravilhosos, pregadores, avivalistas, missionários nessa terra e fazer o evangelho expandir. A gente olha pra gente, pro meu chamado, por que eu posso fazer, o que eu, querida, tem algo tão especial em ser mãe. Olha para isso. É poderoso, sabe? Porque homem nenhum é capaz de trazer vida, só o Senhor. Só então, o presente ventre dele. É ele. Sabe? Só que isso está se perdendo. Está se perdendo. Sim. As pessoas olham para filho com um cifrão em cima. É muito dinheiro. Sendo que, na verdade, a Bíblia diz o contrário. Que filho é herança. Ou seja, eu tô com medo de perder dinheiro porque eu vou ter mais um filho. Mas a Bíblia diz que se eu tenho um filho, eu tô tendo uma herança. Como pode? Como pode? Então, assim, realmente vai de contra aos princípios bíblicos. A gente sabe dos gastos. Mas o que você vai ganhar de herança? O que você vai ganhar, né? O que o mundo ganha trazendo um filho criado na palavra e fazendo a diferença no mundo. E algo que a gente vê, por exemplo, os muçulmanos.
Eles são os contrários. Eles pensam assim, vamos colocar filho no mundo. Eles são vamos aumentar a né? nossa população, vamos aumentar a nossa religião, colocando o quê? Filho pra dentro do mundo. Filho no mundo. A gente não. Aí a gente não quer mais ter, porque a gente tá muito, né, envolvido por uma cultura ocidental. A cultura do ter, a cultura... Sendo que, na verdade, eu até vi um áudio que me impactou um pouco essa semana, que a gente... Eu digo porque eu fiquei grávida em poucos meses, né? Mas realmente vira uma chave. Você pensa assim, nossa, eu preciso... Não, nesse aspecto, você pensa assim, não, preciso ter um carro melhor, né? Pra ter filho, eu preciso ter um carro melhor. Esse carro, o meu carro não dá. E, de fato, não dá meu carro hoje. Se eu tiver um filho, eu preciso ter um carro melhor. Se tiver um filho, esse meu apartamento já tá vai ficar bem apertado. Não é esse raciocínio que a gente tem, é natural. Sendo que, enquanto você tá pensando isso, seu filho tá pensando que ele só quer você. Ele quer afeto, ele quer amor, ele quer carinho. É isso que ele quer. Ele não tá preocupado se o carro vai ser bom, se a casa vai ser confortável. E, na verdade, a gente tem esquecido os principais valores de uma maternidade. Que é esse legado, é essa missão. É essa resposta que vai ser para uma geração. Sim, e às vezes a gente até tem os filhos, mas a gente quer protegê-los. Protegê-los do mundo, escondê-los do mundo. E o Senhor não nos chamou para isso. Flechas, elas nascem para serem enviadas, elas têm um alvo. Sim. Então, o que eu aprendi, inclusive, com o homeschool, não é sobre proteção somente. Isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Que você falou. Que hoje, maternidade só se entende como alimentação adequada, que hoje todo mundo quer dar mais açúcar para os filhos. Né? Tá Ser uma boa mãe é não dar açúcar para o seu filho. Não dar telas. Isso, reduz... O que realmente é importante, gente, mas não é só isso. Uma mãe cristã tem uma maternidade missional, ponto. Se você não é cristã, tudo bem, mas se você vive com base nisso aqui, é missional. Então, você não pode reduzir a sua maternidade a uma boa alimentação, a uma boa escola, indo domingo à igreja, tá ótimo, meu filho tá bem, vai pra faculdade, tá... pronto, feito. Não é isso. Vai muito além disso. Você está formando um ser humano, um cidadão do céu na terra. O que seu filho vai fazer para o reino de Deus? Quem que você está formando? Vai muito além, amiga. Vai muito além. E eu vou te falar sobre essa questão financeira, né? A gente vai vendo a provisão de Deus. Porque eu creio que foi o Senhor quem trouxe os 3 para mim. Então, eu vou vendo nos detalhes a provisão dele do que eu preciso. Nada falta. Às vezes não está esbanjando, mas o que eles precisam não falta. Não falta porque ele me deu essa missão. Sim. Sabe? Sim. Eu li uma frase também no livro do O Homem que Deus Usa, na parte de Watchman Nee, que ele fala assim, que na vida do cristão, aonde tem pressão, tem poder. Isso para mim, assim, foi, uau, é isso. Aonde tem pressão, tem poder. Sim. Então, algumas coisas da maternidade, é pressão. Pura. Imagina esses dias na CTI. Pois é, mas a gente vive o quê? O poder de Deus. Sim. A gente sente o poder de Deus muito perto. Ele fala assim, se você pega uma panela e enche ela de água, aí você deixa ela aberta, aquela fumacinha vai pela cozinha inteira. Agora, se você pega uma e você tampa, vai ficar com uma pressão lá dentro. Agora, quando você abre um pouquinho, é o que acontecia com os trens antigamente, na locomotiva, fazer o trem se mover, essa pressão. Essa pressão que você abrir um pouquinho, fazer o trem ir. O poder de se movimentar com a pressão. É isso. É isso. Maternidade muitas vezes é isso. Sim. A gente vive o poder de Deus ali no dia a dia. No dia a dia. Nos detalhes. Meu Deus. E a nossa oração, né? Que mais mães sejam levantadas assim. Amém. De maneira intencional. Amém, minha amiga. Em nome de Jesus. E eu acho importante falar que as pessoas dizem assim, tá, eu sou mãe, então agora eu só vou viver isso. Esse é o meu mundo. Não. Esse é um mundo importante que você precisa estar e eu creio que é a prioridade, que é a sua casa. Mas a missão da mulher começa em casa, mas não termina nela. Sabe? E isso é uma coisa que eu me doutrino, porque se deixar eu quero ficar ali também o tempo todo, amiga. Mas eu sei que Deus me chamou para outras coisas. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio que a gente só consegue no Senhor. Só. Que é você viver bem aquilo ali dentro de casa, sabe? Fazer o seu papel que você tem que fazer, mas você ter a compreensão de que não termina ali. Começa ali. Começa ali e depois o Senhor vai usar a sua vida para outras coisas, para outras mulheres, para outras famílias. E tudo bem, sabe? Por exemplo, você prega, né, a palavra. Mesmo com 2 filhos, com uma barriga,
Você Sim, tem saído amiga. para pregar, você tem Tenho. ido levar a palavra de Deus. E isso não tem sido um impedimento para o seu ministério. Não. Graças a Deus. Eu casei com um marido que é uma bênção também. Hoje nós não temos uma babá. Eu não sou contra quem tem. Eu sou contra quem terceiriza a maternidade, né? Que bota a responsabilidade na babá, que é a responsabilidade de uma mãe. Mas hoje nós não temos. Nós temos só uma menina que ajuda a gente em casa 3 vezes na semana com limpeza, não com as crianças. As crianças sou só eu que olho. E me organizando com meu marido, eu consigo viver isso. Porque eu sei que o Senhor me chamou para isso. Sim. Eu não vou abrir mão disso, sabe? E eu consigo me organizar. Tem vezes que eu digo não? Tem muitas vezes que eu digo não. Ou minha filha está doente, eu não consegui organizar a agenda para isso, e tudo bem, porque eu entendo que isso aqui é prioridade. Sim. Mas não me impede de viver o que Deus quer que eu viva. Eu acho que tem mais a ver com uma questão de organização e disciplina, amiga. De verdade. A gente às vezes vida, né? a gente às vezes usa os nossos filhos como justificativa para não viver tanta coisa. Mas eles nasceram para ser bênção. Eu vejo muito pouco. Quer ver um exemplo assim? A pessoa tem filho, ela não quer ir mais pra célula. Ah, eu sei. É o que mais acontece. Eu sei. Demora. Aí vai. Começa aí, com um bebezinho. Ainda Aí quando entra na fase de 1 ano, começa a andar. Ah, não, porque agora ele tá. Nossa, ele tá espoleta, tá impossível. Não tem como. Aí já fica mais um tempo sem ir. Ah, não, porque agora ele tá bonzinho, agora dá pra trazer. Ah, não, porque tem rotina do sono. Assim. A gente Eu negocia não tão fácil, sei, né? Porque eu não sou a melhor pessoa pra falar, porque eu não sou mãe. Mas eu fico, gente, será que é assim? Será que tem que ser assim mesmo? A gente tem que se policiar, porque a nossa cabeça buga. A gente vai tentar protegê-lo de todas as formas, sabe? A gente quer fazer a coisa andar direitinho. Sim. E tem um período que a gente realmente se afasta. Tem uns 3, 4 meses que é pela saúde do bebê e tudo bem. Sim. Mas tem gente que tá com um filho de 3 anos, 4 anos e não congrega mais, só assiste online. Eu conheço gente assim. É, né? E é terrível, porque esses dias eu tava lendo isso. Sabe o povo que ficou 40 anos no deserto? Uhum. A decisão que aqueles homens e mulheres tomavam de desobedecer no deserto, por isso que ficaram tanto tempo, não levou só eles para o deserto, levou o filho deles também, sabe? Uhum. Então a gente tem que ficar muito ligada nas decisões que a gente toma, porque você não vai viver o seu deserto sozinha, você vai levar a tua casa, a Sim. tua família. Sim. Então o seu congregar quer dizer o seu filho abrindo mão de viver igreja, Com sentir o certeza. poder de Deus em comunhão. Então cuidado, porque você não escolhe o deserto só para você, meu querido, você leva a sua família. Verdade. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Sim. Meu Deus. É isso mesmo, né? A gente vai se deixando e quando vê o filho já não sabe nem o que é igreja. O que é convivência em igreja? É. Até hoje eu tô lutando com a Maria, que ela não gosta de ficar no ministério ainda. No Ela infantil? quer ficar comigo. É fácil, não é? A minha vontade é o quê? Então eu vou ficar em casa, não vou poder assistir a palavra, né? Aham. Mas aí eu vou lá, sento com ela, sou ministrada no ministério infantil. Tô lá, sentada, até eu conseguir deixar ela sozinha. Eu não vou desistir. A Maria tem que amar a igreja. Mas sabe o que eu vejo também? Não é só criança pequena. Hoje, os filhos adolescentes mandam nos pais. Ai. O menino tem 15 anos, não gosta de ir pra igreja, não vou pra igreja. E o pai, tá bom, eu vou. Você fica aí no videogame. Oi? Quando eu, com 15 anos, meu pai não eu ia deixa dizer nunca. pro meu pai que eu ia ficar em casa. Que quando você estiver debaixo desse teto, Isso você aí. vai pra igreja assim. Enquanto eu Não pago tinha suas vontade. Não tinha vontade. Não tinha. Hoje em dia, os filhos que mandam nos pais e não os pais mais que têm autoridade sobre os Diferente, filhos. né? Que diferença que a gente está vivendo. Acho que eles tentam tapar alguns buracos, né? Algumas faltas, Sim. dando essa liberdade. Sim. Mas só piora. Sim. E como hoje você tem levado a palavra, como é que tá como foi para você, né, estudar a palavra? Como foi para você? Eu sei que é uma pastora que já está numa trajetória aí com célula, cuidando de pessoas. Mas esse seu chamado para a palavra, estudar, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão em casa, que têm o desejo de pregar, têm o desejo de conseguir estudar a Bíblia de uma forma mais eficaz e muitas vezes não consegue. Uhum. Como é que foi esse seu início? Então, junto com a maternidade, viver isso Sim. junto, eu ainda me organizo, sabe, Jennifer? Tem vezes que eu queria fazer mais, mas eu não consigo. Mas o que me ajuda muito? Meu marido me ajuda muito, ele segura muito a onda para que eu consiga fazer um estudo. Assim, Que não é fácil, né, a gente estudar a Bíblia. Nossa, quando eu entro numa palavra para sair dela quase pedindo a Deus ajuda. Mas que é isso muito mesmo. difícil É isso montar mesmo. uma estrutura de um esboço, de uma pregação, Não é de um fácil. raciocínio. Eu sou uma pessoa completamente da manhã. Eu amo a manhã e eu não sou da madrugada. Não sou, eu detesto a madrugada. Mas se é a madrugada que eu tenho, é a madrugada que eu vou fazer. Sim. Tem vezes que a casa tá dormindo e eu vou lá sentar aos pés do Senhor e falar assim, eu preciso de uma palavra, me ajuda.
preciso. E fico lá chorando a madrugada inteira. Vejo o dia clarear para eu poder conseguir ter aquela palavra. Eu não aceitei isso. Sim. Então, se eu aceitei, o Senhor vai me ajudar. Sim. Eu vou onde eu consigo. Sabe? Isso aí. É isso. E aí você vai ajustando no seu dia a dia, né? Vou ajustando, amiga. Quando dá. Ah, o Davi e Maria vão pra casa da vovó hoje. Puxa, então já sei. Vou pegar aquilo que tava lá na agenda pra frente, vou trazer pra cá e vou adiantar. Sim. Vou conseguir. Sim. Por exemplo, coisa importante. Meus filhos, eu organizo pra eles dormirem 8 horas da noite. No máximo 9 horas eles estão lá dormindo bonitinho. Por quê? Porque eu quero meu tempo com meu marido. Porque eu quero, talvez, assistir um filme. Sim, eu descansar. Sai da rotina? Sai. Tem vezes que sai mesmo, vai dormir mais tarde. Mas a rotina a gente estabeleceu para ser assim. Isso ajuda muito mamãe. Sim. A rotina acho que ajuda mais a mãe do que o próprio filho. Mas como que é essa questão da rotina de dormir 8, 9 horas se o nosso culto termina 10? É, domingo, né? Eu Aí vou no culto de 11 horas. Aí você faz de manhã. Aí Eu você vou no tenta culto de 11 adaptar o culto A pra ficar realidade melhor. deles, sabe? A gente vai adaptando. Sim. E eu não sou escrava da rotina, tem que ficar claro, porque tem mãe que é escrava da Isso rotina. que eu ia falar. Né? Se quebrar a rotina, acabou. Ai, já era, acabou minha vida. Eu não sou escrava da rotina. Porque a criança ela também tem que saber lidar com a vida real, né? Nem todo dia vai dar. Tem um aniversário para ir, alguma coisa que já quebra a rotina um pouco da criança. E tudo bem. A vida já às vezes é tão difícil. Por que Sim, vou botar mais esse peso, sim, entendeu? sim. Mas quando dá ali durante a semana, vamos lá, bonitinho na rotina. Tem que quebrar, amém. Demora pra voltar? Igual quando eu tava no CTI com a Maria. Foi uma semana completamente com rotina louca, tanto pro Davi quanto pra ela. Eu demorei 2 semanas pra conseguir voltar a rotina pra mim, pra eles, pra tudo. Mas tô me cobrando? Ai, não tô. Tô dando glória a Deus que minha filha tá viva ali em casa, viva, entendeu? tá ótima. Tá doente, né? Glória a Deus por isso, verdade. Leveza, né? Isso, né? De tratar com mais leveza. E eu queria que você deixasse agora uma palavra para as mulheres que estão aí em casa, que têm vivido uma maternidade, muitas vezes tem desafios. Mas antes, eu só lembrei de um detalhe. A gente vive uma coisa que é essa questão da educação respeitosa, eu acho que é isso. Né? E muitas mães, elas vivem essa crise. E aí, eu posso dar um tapinha no meu filho? Ou tudo tem que dizer, não, tá tudo certo? Como Nossa, que é isso? Essa, como é que eles chamam? A educação positiva. Tem Positiva. Isso, né? Você não pode dizer não. E você não pode nem pensar em bater seu filho. Não. Lá em casa não funciona assim, não. A palavra de Deus fala sobre a vara e a gente usa a vara quando necessário. Graças a Deus não é muito necessário. A gente tem muitas conversas, a gente explica muita coisa. E a vara é o nosso último recurso. Sim. Quando necessário, a gente usa. Sim. Mas não abrimos mão dela. Sim. E não tem essa de psicologia positiva na minha casa. Porque como é que eu vou fazer o meu filho se relacionar com Deus, que pode me dizer não, vai me dizer não algumas vezes na vida, se eu não estou, eu como mãe, ensinando ele que o não existe, que ele não pode fazer o que ele quer? Sim. Assim, durante muito tempo, Jennifer, nós pais somos as pessoas mais próximas do Senhor que o nosso filho vai ter. Até ele ter um encontro pessoal com ele. Então, o que eu estou ensinando para o meu filho? Forte isso, hein? O que eu estou mostrando para o meu filho, sabe? Meu Deus. A palavra de Deus é cheia de regras, cheia de leis que De precisa não. cumprir, de nãos. De não. Que eu tô educando baseado em quê? Eu não entendo mãe cristã que usa isso de psicologia positiva. De verdade, vocês me perdoem quem for mãe aí que usa psicologia, eu não compreendo. Então, você usa isso ou você usa a palavra de Deus? Porque a quantidade de nãos que a gente tem aqui, a gente tem que saber administrar e continuar seguindo, é um monte. A gente vai criar adultos frustrados. Sim. Não, eu já não falei que eu entendo que o chamado do meu filho é especial, então é baseado nisso aqui. Pode passar o que for, pode chegar a psicologia que for, o ensino que for, vai ser baseado sempre nisso aqui. E não vai mudar. Palavra. E não vai mudar. Muito forte. Não vai mudar. É isso aí. Eu também creio nisso. Acredito. Né? Gente, mas já tá acabando o nosso podcast, a hora voa. Lindo. Quando o Bruce fica ali em pé, já fico até com medo. Porque eu não vejo a hora passar. Tava só me... Se ajeitando. Sim, e dando um toque, assim. Mas, obrigada. E eu queria que você deixasse uma palavra para as mães que estão em casa, que estão precisando, às vezes, de uma palavra de alívio, uma palavra de direção. Que você deixasse uma palavra para elas. Mãezinha, dependa do Senhor, sabe? Abra a mão da culpa, porque a gente não vai acertar o tempo todo. Tudo bem a gente errar. A gente tem um Senhor perdoador, a gente tem
um Salvador que foi para a cruz, para os nossos erros, inclusive para os erros que a gente comete na maternidade. Então, continua olhando para a cruz, segue em frente, usa a palavra como base. Não desiste. O dia que você estiver mais cansada, dá uma descansada, tudo bem. Revigora a alma, mas volta a uma maternidade missional. Tá? Não desiste. Que Deus te abençoe. Amém. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você entenda que a sua maternidade, ela é, acima de tudo, uma missão. Foi isso que eu entendi aqui e recebo de Deus. Que a gente precisa olhar para a maternidade como uma missão realmente celestial. Uma missão que o Senhor nos confiou e que você não tem ideia do potencial que há na vida dos seus filhos e do que Deus pode fazer através da sua vida. Obrigada por estar aqui conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa aqui o seu comentário do quanto esse podcast te ajudou, clareou as situações para você, de como educar melhor seus filhos e que essa comunidade que a gente vive aqui juntos possa crescer, que você possa compartilhar com outras pessoas e que mais mulheres sejam impactadas pela palavra de Deus e por esse poder que só vem daqui, que é do Verbo que se fez carne, que habita entre nós, e que você seja uma amiga de Jesus, que você ande com Ele todos os dias da sua vida. Por onde você for, você carregue o cheiro da presença dele. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo!